eu vou estar partilhando aqui e vou estar tentando ser o mais clara possível nesse assunto de formação de palavras, nesse assunto de acentuação. Se eu estiver falando algo que não estiver compreendendo, pode estar aí abrindo seu microfone e perguntando. Então, nós vamos começar pela estrutura e formação de palavras. Quando a gente fala em estrutura e formação de palavras, nós estamos falando justamente na formação que aquela palavra tem, como é a criação daquela palavra. Aquela palavra ela é iniciada, ela é produzida como? Toda palavra ela tem uma significação. As palavras elas não ocorrem de qualquer forma. Lembra que a gente chegou a estudar sobre a questão do novo acordo ortográfico, onde foi possível perceber que a língua ela precisou ser unificada. Essa unificação ela começa lá, desde o nosso prefixo, desde o nosso sufixo, desde o radical, todos os morfemas. O que são os morfemas? As unidades mínimas que a palavra tem de significação, para que eu consiga entender. Eu já cheguei a falar com vocês que esse assunto ele não serve meramente para português, não, mas muitas disciplinas, porque às vezes você vê uma determinada questão, mas não consegue interpretar justamente porque você não conseguiu entender a significação daquela palavra. Tudo que nós estamos embutidos tem uma semântica. O que é a semântica? É, na verdade, o nosso contexto, a nossa situação. Uma palavra ela pode significar N coisas. Para que eu saiba essas N coisas que elas representam, eu preciso estar estruturada na formação que ela possui. Aí a gente tem aqui a estrutura e a formação das palavras. Então, como eu estava dizendo para vocês, todas as vezes que nós falarmos em morfema, nós precisamos ter em mente que o morfema ele é a unidade mínima de significação. Quando a gente diz a unidade mínima, a gente quer dizer uma vogal temática, a gente quer falar um prefixo, a gente quer dizer um sufixo. Por quê? O morfema ele tem que significar algo. Lembra que eu já falei que eu não gosto de estar usando a nomenclatura aluno, porque o A significa sem e luno significa luz. Então, quando nós fazemos a junção, é como se você estivesse dizendo que é um ser sem luz. Como eu já disse, toda palavra depende do contexto. Não quer dizer que quando um professor lhe chame de aluno, que ele está chamando você de ser sem luz, porque já é uma palavra que já está amplificada na nossa língua. Mas muitas vezes as pessoas utilizam até sem saber a significação, sem saber que esse A que nós temos aí é um prefixo negativo. Mas ele é um prefixo negativo que tem uma significação para mim. Por quê? Porque ele é um morfema, ou seja, ele é uma representação, ele tem uma significação. Aí aqui eu coloquei um exemplo para vocês de novinho. Esse novinho, quando nós temos aqui, a gente precisa entender que nós temos dois morfemas. Quando eu digo dois morfemas, seria duas partes constituídas desse vocábulo. Percebe que 9 é o radical. Então, só para a Brenda, para a David, que eu percebi que naquele dia ainda teve um entrave. Observa que nove é a palavra da qual você pode criar outras palavras. Você pode criar nova, você pode criar novo. E aqui, nesse exato momento, nós temos aqui a palavra novinho, onde esse nove é o radical e esse inho que foi acrescido a ele é o nosso sufixo. Por que o sufixo pró? Porque o sufixo ele aparece depois do radical. Então, perceba que aqui na palavra novinho, nós temos aqui esse novinho que nós temos aqui, é o nosso radical, juntamente com o sufixo. Até aqui, alguém gostaria de me perguntar algo? Então, estou passando. Bro, eu não entendi aquela parte, não. De quê? Não entendeu o quê, David? Foi Clive? Oh, meu Deus, Isso ô aqui. Clive, perdão, fale. A voz está diferente. Fale. É essa parte de estrutura e forma de palavras. A estrutura? É. Quando a gente fala da estrutura e formação, a gente está falando de como a palavra ela é formada. Por exemplo, Clive, a gente pega essa palavra aqui, novinho. Novinho é a palavra que eu estou analisando a estrutura e a formação dela. Na palavra novinho, o que é que nós vamos ter? Nove. Para criar novinho, eu precisei de quê? De nove. Esse nove é o que da minha palavra? O meu radical. E esse inho que foi estruturado, que depois do novo foi aclopado, a gente chama de sufixo. Para você criar, ou seja, para que você tenha aqui a palavra novinho,
foi necessário que você tivesse o radical e o sufixo. Esse radical e esse sufixo é o que nós vamos classificar como morfema. Conseguiu entender o que eu falei ou não? Entendi. Tem certeza? Mais ou menos deu para entender um pouquinho. A gente vai ver lá na frente outros contextos, aí a gente vai retornando. Eu sempre vou estar Tá bom, falando sobre isso, viu? Que bom, tá bom. Clive, que você perguntou, fico feliz. Ó, o morfema ligado à realidade. Radical, o radical da palavra é a base para as palavras cognadas. O que é a base? É aquela parte principal, ou seja, por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, Clive, eu pego aqui a palavra belo. Belo é formado pelo radical bel mais o O. Esse O, para mim, ele não é vogal temática. Porque eu já falei com vocês uma vez, não sei se vocês lembram, que a vogal temática ela não estabelece gênero para a gente. Então, eu tenho belo, posso dizer, ó, Clive é um belo menino. Do mesmo jeito que eu posso dizer, Raíssa é uma bela menina. Então, perceba que belo que eu usei para Clive é de acordo com o sujeito que eu tenho na minha frase. Eu precisei flexionar, ou seja, fazer a concordância do gênero. Mas quando eu digo lá bela, observa que nós vamos ter ainda o bel. Por quê? Porque o bel ele é o radical. Esse a que eu utilizei aqui é o que eu vou chamar de desinência. Essa desinência ela pode ser nominal ou verbal, que nós vamos ver ainda aqui na frente. Se eu tivesse aqui, ó, a palavra beleza, eu poderia saber que esse beleza aqui, o bel, é o meu radical ainda. Por que o meu radical? Porque é a parte principal da palavra. E esse exa que eu acrescentei é o meu sufixo. Mas nós vamos ver aqui ainda. Eu só estou aqui pincelando para que vocês consigam perceber que o radical é o que? A base da palavra, ou seja, é a parte principal. É do radical que eu vou constituir novas palavras. Aí eu peguei aqui, ó, nós temos a palavra psicologia, psicossomático, psicose, psicologicamente. O que é que eu quero que vocês consigam perceber? Em todas essas palavras, nós vamos ter o psico. O psico, ele é o quê? O radical da palavra. Ou seja, o radical precisa estar em todas as palavras que são derivadas, que surgem a partir do radical formado. Veja que quando você tem psicologia, você vai saber que é uma ciência, é uma área de conhecimento. Psicossomático é uma pessoa que tem determinados sintomas. Psicose é como se fosse uma neurose, um problema que a pessoa tem derivado. Só que tudo isso eu tenho como base o psico. O psico ele é o radical. Aqui nós temos ainda um exemplo da palavra pedra, a palavra pedrinha, a palavra pedregulho e a palavra pedrada. Tanto o Clive quanto qualquer outro, presta bem atenção nesse quesito. Olha, pedra, olha o que nós temos, pedrinha, pedregulho, pedrada. Não importa para mim se tem algo antes, se está no meio, se está após. O que eu preciso saber é o radical. O radical, a parte comum entre todas as palavras. E é essa parte comum, da onde eu posso criar novas. Perceba que quando eu tenho a palavra pedra, pedra aqui é o que eu chamo de quê, Pro? De meu tema. Por que é o meu tema? Porque é a minha menor unidade que traz para mim entendimento. O tema ele é formado justamente pelo radical e a vogal temática. Perceba que eu falei na instante aqui, no caso de belo e bela, que o O e o A não são vogal temáticas. Por quê? Porque as vogais temáticas, elas não estabelecem gênero. Ou seja, eu não sei se eu estou no masculino ou se eu estou no feminino. Perceba que pedra não existe Pedro. Pedro que existe o nome de pessoa, né? Mas não como a questão do masculino para a palavra pedra, porque a vogal temática ela não impõe essa questão de gênero. Quem determina o gênero para mim são as desinências. Bruno queria me perguntar alguma coisa, Bruno? Não, não. Ah, então aqui, sempre que a gente ver pedra, pedrinha, pedregulho, pedrada, Clive, você está conseguindo entender o que seria o radical, Clive? Tô pronto. Entendeu que o radical é a parte comum que a gente tem em todas as palavras? Entendi. Esse pedre, pronto. Aí a gente tem aqui, ó, os morfemas ligados ao domínio da língua. Perceba que a gente tem pedre mais zoeira.
Esse pedre é a nossa realidade. Qual é a nossa realidade? O radical. Porque a nossa parte principal é a parte que realmente eu preciso para que tenha existência de novas palavras. Aí eu venho aqui para a palavra eira. Lembrando que esse eira, ele foi o quê? O acréscimo. Eu coloquei após o radical. Quem aparece depois do radical? O sufixo. Aí a gente tem aqui, ó, são eles. Vogal temática no verbo. Aí a gente tem respirar. Vem de quem respira. Bater. Vem da palavra bate. Pedir é o verbo, vem de pede. Aí a gente tem no nome substantivos e adjetivos das paroxítonas e proparoxítonas terminadas em vogal. Palavras terminadas em consoantes e em vogais tônicas não possuem vogal temática. A vogal temática que ele está querendo dizer aqui seria a base da palavra. Como assim? Tem algumas palavras que elas não traz para a gente o que nós vamos chamar de vogal temática. Por quê? Como saci, como tatu, são palavras que por si já trazem lá o seu tema, a sua menor unidade da palavra com o seu significado. Quando a gente tem aqui, ó, boca, pele, corpo, perceba que boca, que pele, que corpo, esse A, ó, não são vogal temática, justamente porque já faz parte de unidade. Boca, eu não tenho radical aqui. O radical é toda a palavra. Pele, corpo. Se eu não tenho esse radical, isso significa que eu não vou ter a vogal temática. Porque a vogal temática, ela vai ser acrescida depois do radical. Toda palavra pró é obrigada a ter vogal temática? Não. Vai depender da palavra que lhe for apresentada. A gente tem aqui como tema. O tema é o radical, mas a vogal temática. Então, lá dos verbos que nós vimos, respira, nós temos o radical, respi, acrescido ao A. Lembrando que a vogal temática não fala sobre gênero. Bate, nós temos o bate juntamente com o E. Esse é o meu tema. Porque da palavra bate eu poderia fazer batida, poderia fazer bater. Então, perceba que a gente tem como estar modificando o verbo. Do mesmo jeito que pede. Isso quando a gente fala no tema. O que seria o tema? O tema é justamente a união do radical mais a vogal temática. É toda palavra pró que vai ter tema? Não. O tema geralmente é representado pela letra A, letra E ou letra O. A gente tem os afixos. Os afixos é a divisão que nós vamos ter em prefixo ou sufixo. O prefixo, ele vem antes, ele vem sempre antes da palavra. A palavra, quando a gente diz, é quem? O radical. Então, lá, quando eu tenho pré-fixo, eu preciso lembrar antes do radical. E sufixo, ele aparece depois do radical. Aí eu coloquei aqui a palavra, infelizmente, para vocês. Ó, o in, que é o prefixo, feliz é o radical e sufixo é o mente. Ô, pró, mas eu estou na dúvida se a palavra tem um prefixo ou sufixo. O que é que eu faço? Eu indico o primeiro radical da palavra. Quando eu consigo saber quem é o radical que a minha palavra possui, eu vou saber se tem algo antes dela ou se tem algo após. Quando a gente diz, ó, infeliz, se eu consigo perceber que a palavra que eu tenho ali é a palavra feliz, eu vou conseguir entender que o in é o prefixo. Por quê? Porque ele aparece antes do meu radical. E se eu tenho lá a palavra felizmente, feliz é o meu radical, se aparece depois, eu já sei que vai ser o meu sufixo. Até aqui, gente, alguém quer me perguntar algo? Ô, professora, repete essa última parte aí do sufixo. Do sufixo? Ó, Brenda, Sim. para a gente saber o que a gente tem como prefixo ou sufixo, primeiro, a gente identifica quem é o radical da nossa palavra. Por exemplo, na palavra infelizmente, quem é o seu radical? Quem é aquela palavra que, se você tirar, você consegue criar novas a partir dela? Por exemplo, nós tivemos aqui feliz, é o nosso radical. Se antes está antes do meu radical, o in, eu sei que ele é um prefixo, porque ele está antes. Lembra lá da pré-escola, nossas séries iniciais, nosso começo? Pois bem, o prefixo funciona assim. Já o sufixo é como se fosse lá a nossa graduação, a nossa pós-graduação, nosso mestrado. Por quê? Porque ele aparece depois do seu radical.
Pense assim, o seu radical é o seu momento, é o meu nono ano. O que vem antes do meu nono ano é o quê? O meu prefixo, as minhas séries anteriores. E o que vai vir após o nono ano será o quê? O meu sufixo, porque é algo que eu ainda vou estar adquirindo. Então, perceba, ó, antes do radical, prefixo. O mente que aparece logo após o radical é o nosso sufixo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, a palavra bondade. Essa caneta, gente, não facilita tanto não, mas eu estou tentando, viu? Então, ó, bondade. Quem seria aqui para mim, na minha palavra? O que é que eu posso pensar? Quem é a palavra que eu tenho aqui? Quando eu vejo bondade, quem seria a minha palavra? Bom, Bom. Então, bom é o meu radical, tudo bem? Bom é o meu radical. Lembrando que esse bom que está escrito aqui é com N, viu, gente? Que talvez não esteja conseguindo perceber muito bem. E esse dade, que aparece depois da palavra, eu vou classificar como? sufixo. Isso, como sufixo. Estou gostando, viu, Bia? Como sufixo. Por quê? Porque o sufixo ele aparece depois do nosso radical. Conseguiu compreender, Brenda? Sim, entendi que o prefixo é pré e o sufixo é pós. Isso aí, muito bom. Mas para que eu não tenha dúvida, eu sempre vou observar aqui o meu radical, tá bom? Aí a gente tem as desinências. As desinências, elas podem ser nominais ou elas podem ser verbais. Eu vou dizer que uma desinência é nominal quando ela determina o gênero e o número. Perceba que na instante, quando eu estava falando com o Clive sobre a questão do belo e do bela, perceba que eu falei, ó, belo, bela. Ou seja, eu tenho o masculino e eu tenho o feminino também. Nesse conceito de ter o masculino e o feminino, eu vou dizer sim que eu tenho a questão do gênero, que eu tenho um número. Só que observa, desinência nominal, ou seja, eu estou me referindo aos nomes. Quem são os nomes na nossa língua portuguesa, nesse quesito aqui que nós temos? São os substantivos, os adjetivos e algumas vezes os advérbios. Então, velhas que nós temos aqui, perceba que velhas é um substantivo, mas eu poderia dizer apenas velha, poderia dizer velho, poderia dizer velhos. O que é que ocorre? Quando eu digo velha, primeiro eu preciso lembrar, olha o meu radical, velha. Aí Brenda vem lá e fala, então, pro was vai ser para mim o meu sufixo. Não. Por quê? O sufixo ele tem que representar algo. Ele tem que dar uma ideia para a gente, seja de um estado, seja de uma felicidade, seja de uma ação. Quando eu digo velhas, eu estou vendo que é um substantivo. Só que esse velhas, eu tenho aqui a desinência em gênero, que me diz que eu estou no feminino, e tenho a desinência em número, que indica para mim que é uma marca de plural. Então, a desinência, ela indica a marca para a gente de gênero, coisa que a vogal temática não faz. Se, por exemplo, eu tivesse aqui, ó, a palavra velha, eu nunca poderia dizer que isso aqui é um tema. Por quê? Porque o tema é formado pelo radical juntamente com a vogal temática. E esse A aqui, mas eu tenho radical, o véu, pronto. Mas o A, ele indica gênero. Se ele indicou gênero, ele nunca vai ser para você uma vogal temática. A vogal temática, ela indica apenas uma marca de oralização, mas ela não indica para a gente a questão de dizer masculino ou feminino. Aí a gente sai da desinência nominal e vamos para a desinência verbal. Quando a gente fala em desinência verbal, nós estamos falando realmente da classe morfológica dos verbos. Mas o verbo ele pode indicar modo para mim, que nós temos 3 tipos de modos, que ele pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. E o tempo é pretérito, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito. O tempo vai depender muito do modo verbal que se tenha. O número, se está no singular, se está no plural. Quem é a pessoa? A primeira pessoa do plural, a segunda, a terceira, quem é? Por exemplo, nós tínhamos aqui o verbo gritavam. Grite é o meu radical. Por quê? Porque eu posso criar novas palavras através dele. O A é a minha vogal temática. Por quê? Grita. Grita, grito,
não é o masculino de grita. Então, a gente tem que entender isso. Grito é um substantivo. Grita, nesse sentido aqui, é um verbo. Então, a gente tem aqui como verbo, sendo a nossa vogal temática. VA vai ser o nosso modo temporal. Esse M aqui é o quê? O nosso número ou pessoa. Ou seja, se eu estou no singular, se eu estou na terceira pessoa, sobre o que eu estou falando. Então, o verbo, toda vez que a gente vê a desinência, a gente vai olhar se é uma desinência nominal ou verbal. Ou pronto, todas as palavras vão trazer afixo, tema. Não, tudo depende de quê? Do sentido que você tenha na sua palavra. Aí a gente tem a vogal e a consoante de ligação. A vogal e a consoante de ligação não têm significados. O que elas fornecem para a gente é simplesmente uma pronúncia mais fácil. Todas as vezes que eu tenho uma pronúncia mais fácil, eu vou dizer que eu tenho uma função aqui, e essa função é justamente a dessa pronúncia. Ó, quando eu tenho profundidade, profunde, esse i que foi incorporado, a palavra idade, foi justamente para dar o quê? Uma melhor eufonia. Quando eu falo da melhor eufonia, é justamente isso, ó, gente, uma fácil pronúncia. A palavra bambuzal era bambu mais al, não ia formar bambual. Então, esse bambuzal, esse Z aqui, é apenas uma consoante de ligação, só para dar para a gente uma pronúncia melhor na palavra. Como a palavra cafeicultura, que a gente tem o T lá como a vogal de ligação, como a palavra chaleira, que a gente tem o L como a vogal de ligação. Perceba, a vogal e a consoante de ligação, elas não têm uma grande significação. A importância delas é justamente o quê? Dar uma pronúncia melhor para a gente. Aí a gente vem aqui para os processos de composição da palavra. A palavra ela tem dois tipos de processo. É o processo de composição e o processo de derivação. Composição é formado só por justaposição e aglutinação. A justaposição, a gente não muda as palavras. Eu tenho dois elementos e vou criar um terceiro. Então, eu tenho girassol. Aí você fala, mas a palavra gira e sol só tem um S. Mas eu não posso, alterar a minha fonética, o som da palavra. Girassol, um S no meio de duas vogais, ele tem um som de Z. E a palavra sol não é zol. Então, para que fosse transmitida aqui na escrita, foi necessário o acréscimo de mais um S, devido ao quê? A alteração fonética, ao som que a palavra possui. Sexta-feira, a palavra sexta mais feira. Aí aqui a gente tem intrasafa. Perceba, a mesma coisa do girassol. Um S no meio de duas vogais, ele tem um som de Z. Por isso foi o acréscimo de mais um S. Eu sei que a palavra é entre e a palavra é safra. Porém, para que tivesse o som do sa, foi necessário o acréscimo de mais um S, para que o processo de justaposição ocorresse. O processo de justaposição, ele não se preocupa com a escrita da palavra, ele se preocupa com a fonética, com o som que você escuta. Papel, moeda, é papel mais moeda. Perceba que nem sempre a gente vai ter lá o auxílio do hífen, podemos ter ou não. A palavra passatempo, que a palavra passa, mas a palavra tempo, nós temos as duas palavras unidas, nós formamos uma terceira. Então, é um processo de quê? De composição. Mas se eu fosse fazer a classificação desse processo de composição, eu diria que era uma justaposição. Já a aglutinação, eu vou perder. Veja que a gente tem uma alteração fonética, o que não ocorre na justaposição. Aí a gente tem aqui, perna alta, que é perna mais alta. Perceba que perna mais alta, eu tive aqui a perda de uma letra A. A palavra embora, que é formada com em, mas a palavra boa, mas a palavra hora. Então, embora a gente tem perdas, para quê? Para que eu consiga constituir uma nova palavra. A palavra planalto, formado por plano mais alto. Então, na aglutinação, a gente vai aglutinar. O que é o aglutinar? É você perder algo ou você ganhar. Geralmente, a gente perde as acentuações das palavras e as vogais. Mas, como toda regra tem sua exceção, depende muito do contexto que a palavra aparecer. O processo de composição, nós só temos duas formas de divisões, que é a justaposição e a aglutinação. Já na derivação, a gente tem 6 processos, que é o prefixal, o sufixal. O prefixal, como eu falei na estante,
é quando a gente tem um prefixo, só como o Brenda colocou lá, o pré, que nós vamos ter na palavra. A palavra inútil. A palavra, o radical é quem? Útil. O in, que foi colocado na frente dele, dá a ideia, ó, o morfema falando para mim. A ideia de significação. Significa dizer o que aqui? Que quando eu digo inútil, é uma pessoa imprestável, uma pessoa que não tem utilidade. Então, esse in, esse sem utilidade, ele representa para a gente justamente isso, um processo de negação. O sufixo, ele aparece após o radical, claramente. Então, a palavra clara, que é o meu radical, mais o meu pós, como a Brenda disse para a gente. O pós é quem? O nosso sufixo. A gente tem a parassintética ou parassíntese, dependendo da gramática, pode trazer uma das duas formas, onde o acréscimo é simultâneo, ou seja, obrigatoriamente eu preciso ter o prefixo e o sufixo na palavra. Enlatado, a palavra enlatado só existe todo mundo junto. Não existe a palavra enlatado, esse em que eu tenho aqui na minha palavra, como a palavra adormecer, a palavra empobrecer, a palavra encaçapar, não existem sim, não existe só encaçar e não existe só a palavra caçapar. Para que a palavra exista ao mesmo tempo, obrigatoriamente, ela precisa ter o prefixo e o sufixo. Aí a gente vem para a regressiva. Na regressiva, eu mudo a classe gramatical. Além de mudar a classe gramatical, eu mudo a palavra. Eu a transformo aqui na forma dela primitiva. Então, eu tenho, por exemplo, ajuda. Ajuda vem de quem? Ajudar. Por exemplo, eu tinha lá o verbo ajudar. E esse verbo ajudar, eu teria que transformar em ajuda. Lutar, transformar em luta. Atraso, transformar em atrasar. Então, a regressiva, ela tem uma familiaridade. No entanto, ela muda-se a escrita. Eu tenho um verbo, esse verbo ele é chamado também de deverbal, justamente porque ele volta a ser a palavra primitiva. E a derivação imprópria, nós não mudamos a regra da escrita da palavra, nós vamos mudar apenas a classe da morfologia. Eu tenho aqui na minha frase um substantivo. No decorrer que essa frase foi empregada, eu agora não tenho mais um substantivo, pode ser que seja um adjetivo. Aí tem aqui, ó, o jantar. Quando eu digo o jantar, perceba que nós temos o o. Toda vez que eu tenho o na minha frase, né, no início, um artigo antes da minha palavra, significa que essa próxima palavra é uma palavra substantivada, ou seja, um substantivo que eu tenho. Quando eu tenho aqui, ó, o jantar, esse jantar não é verbo, mas ele é um substantivo. Ele vai ser um substantivo porque antecipadamente, ou seja, anteposto a ele, antes dele, nós temos a presença de um artigo. Alguém queria me perguntar alguma coisa aqui? Eu vi alguma coisa parecendo que algum áudio estava sendo aberto? Não? Ó, o quente. Perceba que aqui quente, quando a gente tem o quente, esse quente ele não é um adjetivo, ele não está caracterizando. Por quê? Porque antes dele eu tenho um substantivo. Quando eu digo lá, ó, por exemplo, o dia está frio. Frio é um adjetivo. Quando eu digo, ó, o frio faz meus ossos doerem. Quando eu digo que o frio, esse o que está antecedendo a palavra frio, faz com que ele não seja mais um adjetivo na minha frase, mas que ele seja um substantivo. O que é que ocorre então? Eu tenho uma palavra só, onde essa palavra ela tem essa transmissão de diferenciar a classe gramatical. A escrita dela é a mesma, mas como ela aparece na frase, traz todo um diferencial para mim. Então, a derivação prefixal e sufixal, onde a palavra tem o prefixo e o sufixo. Só que é diferente da derivação parassintética. Porque na derivação parassintética, obrigatoriamente, a palavra só existe com as duas menções. Como adormecer, não tem adorme, nem tem adormecer. Preciso ter o a e o ec junto na palavra para que a palavra ela tenha existência. Aqui não. Felizmente, infeliz. Eu tenho, ó, eu poderia ter só infelizmente, eu poderia ter felizmente, poderia ter infeliz, poderia ter possibilidade. E a minha palavra ela não ia modificar.
A gente tem a questão do hibridismo, né, que é quando a gente tem modificações da palavra. São duas palavras formadas por caracterizações diferentes, línguas diferentes. A gente tem a onomatopeia, que é os sons que as palavras elas reproduzem. Nós vamos ter as abreviações vocabulares e as siglas. As siglas elas são importantes para que a gente utilize, lembrando que toda palavra ela possui uma significação. Gente, dê mais uma estudada nesse assunto. Eu vou disponibilizar esses slides e vão vendo. Qualquer dúvida, me chama no privado, tá bom? Boa semana para vocês. Fiquem com Deus. A nossa aula já está finalizando, senão não vou dar tempo nem eu dar um tchau para vocês, viu? Tchau, tchau, pro. Tchau, tchau. Estudem.